Leitura diária. Segundo livro de Crônicas, capítulo 3. A construção do templo. Então, Salomão começou a construir o templo do Senhor em Jerusalém, no Monte Moriá, onde o Senhor havia aparecido a seu pai Davi, na eira de Araúna, o Jebuseu, local que havia sido providenciado por Davi. Começou a construção no segundo dia do segundo mês do 4º ano do seu reinado. Os alicerces que Salomão lançou para o templo de Deus tinha 27 metros de comprimento e 9 metros de largura pela medida antiga. O pórtico da entrada do templo tinha 9 metros de largura e 9 metros de altura. Ele revestiu de ouro puro o seu interior, recobriu de pinho o átrio principal, revestiu de ouro puro e o decorou com desenhos de tamareiras. Ornamentou o templo com pedras preciosas. O ouro utilizado era de Parvaim. Também revestiu de ouro as vigas do forro, os batentes, as paredes e as portas do templo, e esculpiu querubins nas paredes. Fez o lugar santíssimo com 9 metros de comprimento e 9 metros de largura, igual à largura do templo. Revestiu seu interior de 21 toneladas de ouro puro. Os pregos de ouro pesavam 600 gramas. Também revestiu de ouro as salas superiores. No lugar santíssimo, esculpiu e revestiu de ouro 2 querubins, os quais, de asas abertas, mediam juntos 9 metros, cada asa de 2 metros e 25 centímetros, tocava de um lado na parede do templo e do outro lado na asa do outro querubim. Assim os querubins com asas que se estendiam por 9 metros estavam em pé, de frente para o átrio principal. Ele fez o véu de tecido azul, roxo, vermelho e linho fino, com querubins desenhados nele. Fez na frente do templo 2 colunas que juntas tinham 16 metros, cada uma tendo em cima um capitel com 2 metros e 25 centímetros. Fez correntes entrelaçadas e colocou-as no alto das colunas. Fez também 100 romãs, colocando-as nas correntes. Depois levantou as colunas na frente do templo, uma ao sul, outra ao norte. A que ficava ao sul deu o nome de Jaquim, e a que ficava ao norte, Boaz. Amém? Para refletir, o local designado para a edificação do templo foi o cenário de 2 importantes episódios na história de Israel. No Monte Moriá, foi ali o lugar designado por Deus para Abraão oferecer seu filho Isaque em sacrifício. Gênesis 22, 2. Na eira de Ornã, onde o anjo do Senhor apareceu e onde Davi edificou um altar ao Senhor e invocou o Senhor. 1 Crônicas 21, 26. Desde o momento em que a voz de Deus foi ali ouvida por Abraão, o primeiro patriarca de Israel, eu creio que o Senhor selou o pavimento daquele lugar com a presença de anjos, aguardando com expectativa o erguimento do sagrado edifício. A fé de Abraão e a obediência de Isaque sacramentaram a perfeita união de fé e obras que se tornaria a essência do templo. A oferta de Davi mediante genuíno arrependimento e confissão
diante de Deus prefigurou o propósito do templo, ser uma casa de oração para todos os povos. Isaías 56, 7. Não seria um templo religioso exclusivo para Israel, mas um convite do Criador para que todos o invocassem. Do alto lugar, a manifestação da glória do Senhor iluminava toda a terra, e tendo o ouro como principal matéria-prima, a casa de Deus reluzia em seu esplendor como a joia de Israel. Não era, porém, o ouro, as pedras preciosas ou a grande quantidade de madeira que deveriam atrair os adoradores, e sim o poder da palavra que liberta. Fosse aquele lugar o centro de ensino das Escrituras, sob a liderança de homens tementes a Deus, e o Senhor o teria conservado como fonte a jorrar para a vida eterna. Mas a glória que era devida somente ao Senhor foi transmitida para o adornado templo, pecado que encontraria sua consequência com a destruição do templo por Nabucodonosor. Como santuário do Espírito Santo, a pergunta é: para quem é a honra e a glória? Em uma geração de redes sociais, selfies e demasiada exposição pessoal, corremos o sério risco de confundir testemunho com orgulho próprio. Nesta trama que envolve vida ou morte eterna, precisamos, pela graça de Deus, tomar decisões acertadas e firmes. Nesse aspecto, a exposição da minha vida diminui o meu eu e exalta a pessoa de Jesus Cristo? Ou o brilho opaco da minha própria imagem impede que a luz divina, a mim disponível, glorifique o Senhor? Uma coisa é certa: se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. 1 Coríntios 3,17. Muito cuidado, ninguém está livre de tamanho pecado. Quando o povo de Deus estiver de mãos dadas, fechando o círculo da verdadeira piedade, quando cada um em sua esfera de atuação dada pelo Espírito Santo, entender que o seu papel na missão deve fundir-se com o de todos os que amam a vinda do Senhor, então o mundo reconhecerá que há na terra um povo peculiar, que não negocia princípios e que caminha numa mesma direção. A Igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. 1 Timóteo 3,15. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Mateus 5,16. Amém?